Geralmente, quando mencionamos os descendentes de Adão e Eva, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é a história de Caim e Abel. No entanto, muitas vezes, esquecemos as outras contas bíblicas que descrevem os outros filhos e filhas de Adão e Eva. Neste vídeo, vou focar minha atenção especificamente nas filhas de Adão e Eva. Quem eram essas filhas? Quantas delas existiam? Usando fontes como o livro de Jubileus, a Sagrada Bíblia e tradições antigas, vou explorar e discutir a história dessas filhas de Adão. Acompanhe-me para este conteúdo adicional, a história não contada das filhas de Adão e Eva. Um tópico que raramente é discutido, muitas vezes negligenciado por teólogos, estudiosos bíblicos e até mesmo por aqueles curiosos sobre as Escrituras Sagradas, é o mistério que envolve as filhas de Adão e Eva. Geralmente, as pessoas leem a Bíblia e se concentram nos filhos mais conhecidos de Adão e Eva: Caim, o primogênito, e Abel, o segundo. No entanto, muitas vezes esquecem que Adão e Eva tiveram muitas filhas, como o texto bíblico em Gênesis, capítulo 5, versículos 4 e 5, revela informações intrigantes sobre os filhos e filhas de Adão. O texto menciona que, após o nascimento de Sete, Adão viveu 800 anos, durante os quais ele gerou filhos e filhas, totalizando 930 anos de vida até sua morte. A Bíblia não fornece os nomes das filhas de Adão e Eva, mas existem outros textos das antigas tradições judaicas que especificam alguns de seus nomes. Portanto, com base no livro de Jubileus, mencionarei os nomes de algumas das filhas de Adão e Eva, de acordo com essas antigas tradições judaicas, que oferecem insights sobre essas figuras menos exploradas. Para aqueles que não estão familiarizados, o livro de Jubileus também é conhecido como o Pequeno Gênesis, devido à sua conexão com a palavra jubileu, que significa alegria. Faz parte do Antigo Testamento apócrifo e narra a criação do mundo, a formação de Adão e Eva após a queda, e conta histórias de vários personagens do Antigo Testamento, principalmente do livro de Gênesis. Embora não seja um texto recente, o manuscrito mais antigo ao qual temos acesso remonta aproximadamente 700 a.C. No entanto, este manuscrito é uma cópia de uma obra ainda mais antiga. Alguns estudiosos associam o livro de Jubileus ao livro de Crônicas, sugerindo que o escriba Esdras pode tê-lo escrito. No entanto, o livro de Jubileus afirma que seu verdadeiro autor foi Moisés, que recebeu uma revelação de um anjo no Monte Horebe. É digno de nota que a Bíblia menciona que Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Horebe, sem comer ou beber na presença de Deus. Historicamente, devido à antiguidade do texto, não podemos descartar a possibilidade de que Moisés tenha sido o autor real. O livro de Jubileus desfruta de uma presença significativa na cultura israelita, com várias cópias distribuídas entre o povo. Além disso, ele menciona outro livro apócrifo misterioso, o livro de Enoque, que era amplamente conhecido pelos primeiros cristãos e até fazia parte do cânon bíblico usado por eles. Isso destaca a importância de não descartar o livro de Jubileus, pois ele contém eventos que se alinham com as histórias da Bíblia. Agora, voltando a Adão e Eva, de acordo com várias antigas tradições semitas abraâmicas, a primeira filha de Adão e Eva se chamava Avã. Avã em hebraico fenício carrega o significado de potência ou simplesmente vício. Ela era, portanto, a esposa e irmã de Caim, que também era filho de Adão e Eva. De acordo com o livro de Jubileus, ela teve filhos com Caim, e um desses filhos se chamava Enoque. A construção de uma cidade em homenagem ao seu filho é mencionada na Bíblia como uma das realizações de Caim após seu banimento devido ao assassinato de Abel. A cidade foi chamada de Enoque,
em homenagem a seu filho. O nome Avan é mencionado no livro de Jubileus e em outros textos abraâmicos. No entanto, em alguns desses textos, como a Caverna dos Tesouros, ela é chamada de Quélima. Portanto, Quélima foi a esposa de Caim e a primeira filha de Adão e Eva, de acordo com essas tradições. De acordo com várias antigas tradições semitas, a segunda filha de Adão e Eva se chamava Azura. Azura foi a esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, nascido após a morte de Abel. O nome Sete tem raízes etimológicas no hebraico, e seu significado pode estar associado à ideia de compensação ou substituição. Isso é relevante porque, após o assassinato de Abel por seu irmão Caim, Sete é considerado por Adão e Eva como uma substituição divina pela perda de Abel. Ele é visto como um descendente justo e piedoso, e é para sua linhagem que a narrativa bíblica sugere que a humanidade continuou a adorar a Deus. Além disso, a genealogia de Sete é significativa na Bíblia porque leva a Noé, que desempenhou um papel crucial na história do dilúvio e na sobrevivência da humanidade. Portanto, Sete e sua esposa Azura foram um elo na cadeia genealógica que conecta a criação da humanidade a eventos posteriores e figuras importantes na tradição judaico-cristã. O livro de Jubileus apresenta um detalhe interessante ao afirmar que Azura foi inicialmente a esposa de Abel e se tornou viúva após sua morte. Depois que Sete cresceu, ele se casou com Azura, e de sua união nasceu o filho Enos. Posteriormente, quando Enos cresceu, ele se casou na terceira semana do 7º jubileu com Noã, que era sua irmã e também filha de Sete e Azura. Enos é um dos filhos de Sete e Azura, e é conhecido por sua descendência piedosa e devoção à adoração a Deus. A principal referência a Enos na Bíblia está em Gênesis 5, versículos 6 a 11, que descreve sua genealogia da seguinte forma: Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois de gerar Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. No total, Sete viveu 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois de gerar Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. No total, Cainã viveu 905 anos e morreu. A principal característica atribuída a Enos é sua prática de oração e a menção do nome de Deus. O versículo seguinte em Gênesis 4, versículo 26, afirma que, naquela época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Esse trecho sugere que Enos desempenhou um papel importante na promoção da adoração e devoção a Deus em sua época, marcando um período de busca espiritual e religiosa entre os descendentes de Sete. Portanto, de acordo com o antigo livro de Jubileus e a tradição judaica semita, Caim casou-se com sua irmã Avã e deu origem à linhagem de Caim. Sete, por outro lado, casou-se com sua irmã Azura e deu origem à linhagem de Sete. Você pode estar se perguntando quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram. O texto bíblico indica que eles tiveram muitos filhos e filhas, especialmente considerando que Adão viveu por mais de 800 anos. Na verdade, Adão e Eva foram os seres humanos mais férteis de sua época. Eva, como a primeira mulher, era extremamente fértil, e Adão também era muito fértil. Portanto, de acordo com essas tradições antigas, eles tiveram centenas de filhos e filhas ao longo de suas vidas. Nos tempos modernos, de acordo com o Guinness World Records, a mulher que detém o recorde do maior número de filhos na história da humanidade, até onde sabemos, foi Valentina Vassiliev. Ela supostamente faleceu aos 76 anos, deixando para trás 69 filhos sobreviventes, com apenas 2 morrendo jovens. No entanto, o que quero enfatizar é que Eva superou todas essas mulheres em fertilidade, pois é considerada a mulher mais fértil
da história da humanidade. Portanto, se uma mulher hoje, ou mesmo há 100 anos, fosse capaz de dar à luz cerca de 69 filhos, podemos apenas imaginar o que Eva conseguiu, já que viveu muito mais tempo, chegando à impressionante idade de 900 anos, de acordo com a narrativa bíblica. Além disso, de acordo com as tradições, Adão e Eva tiveram inúmeros filhos, estimados em cerca de 70 ou até mais, de acordo com algumas especulações, considerando sua saúde robusta, força e fertilidade, bem como o contexto da época que favorecia a procriação. É possível que eles tenham tido centenas de filhos e filhas. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1, menciona-se que, à medida que os descendentes de Adão se multiplicavam na terra, muitas filhas bonitas nasceram. Uma curiosidade menos mencionada é que tanto os filhos quanto as filhas de Adão e Eva tinham sua própria descendência étnica, já que Adão e Eva eram originalmente de raça mista. Isso contribuiu para a diversidade étnica da humanidade, que, embora apresente numerosas etnias e raças, todas compartilham uma origem comum em Adão e Eva. O estudo do DNA mitocondrial, conhecido como Eva mitocondrial, reforça essa ideia, indicando que toda a humanidade compartilha uma ancestralidade comum, apesar da diversidade étnica e racial que vemos no mundo hoje. Portanto, o estudo genético mitocondrial revelou que todas as pessoas descendem da mesma mulher, contribuindo para a riqueza da diversidade étnica e racial em nosso mundo, todas compartilhando uma conexão comum com nossos ancestrais.